Olá, paz! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você não me conhece, eu me chamo Rosalira dos Santos e este é o canal Ame Sua Sensibilidade. Ele é um espaço para você que é uma pessoa altamente sensível encontrar informações sobre o traço e dicas para lidar melhor com a alta sensibilidade no seu dia a dia. Hoje é terça-feira e todas as terças-feiras é dia de papos e de dicas aqui no canal. E no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre um tema que foi assunto de comentários lá na minha página no Facebook. E este tema é a confusão entre alta sensibilidade e hipersensibilidade. Como assim, Rosalira? Não é tudo a mesma coisa? Não. Na verdade, esta é uma confusão bastante comum e também, na minha opinião, bastante negativa, tá? Mas vamos começar pela origem dessa confusão. Há duas razões. A primeira delas é que alguns sites de língua inglesa usam o termo hipersensibilidade como um sinônimo para alta sensibilidade. Eles usam uma ou outra palavra, mas estão falando da mesma coisa. Tá? E algumas pessoas, ao traduzirem textos do inglês para o português, não se atentam para isso e também passam a usar como se fosse a mesma coisa. Porém, a razão principal é que, no senso comum, ou seja, na cabeça de muita gente, a palavra, o termo sensibilidade está ligado à fragilidade, à fraqueza, etc. Então, as pessoas costumam pensar que uma pessoa altamente sensível é alguém que se comporta como uma espécie de delicada flor de estufa, que todo mundo tem que tratar assim, para evitar um problema, para evitar uma tempestade emocional, etc, etc e tal. E as pessoas acham que isto é ser uma pessoa altamente sensível. Ora, nada poderia estar mais distante da verdade. Até porque uma pessoa altamente sensível, quando em equilíbrio, é alguém que detesta chamar a atenção sobre si mesmo. Então, vamos voltar um pouquinho atrás. Como você já sabe, a alta sensibilidade está relacionada ao funcionamento do nosso cérebro e do nosso sistema nervoso central. É a característica que é cientificamente definida como SPS, sensibilidade de processamento sensorial. Essa é a realidade biológica científica por trás do traço da alta sensibilidade. O que significa que, em condições normais de temperatura e de pressão, uma paz não é alguém que se desmancha por qualquer coisa e nem é tampouco uma pessoa hiperdramática com a qual todo mundo lida com esse cuidado. Tá? A hipersensibilidade se caracteriza exatamente por essa dificuldade do equilíbrio emocional, né? As emoções estão desequilibradas e a pessoa sobe e desce. Ou por uma grande fragilidade também emocional. Já a alta sensibilidade, que é uma característica, eu repito, biológica, tem a ver com o funcionamento do nosso cérebro e do nosso sistema nervoso central. E se você quiser saber mais sobre isso, já há aqui um vídeo no canal exclusivamente sobre a diferença entre o cérebro paz e o cérebro dos 80% que não são altamente sensíveis. Agora, uma ressalva importante. Todos nós, sejamos paz ou não, atravessamos momentos de hipersensibilidade. Atravessamos momentos onde nossos sentidos estão muito alertas. Porém, a hipersensibilidade constante, crônica, costuma estar ligada a experiências do passado que não foram bem resolvidas e a falta de aprendizado sobre a gestão das próprias emoções. Portanto, eu só quero repetir que, apesar do que você possa ter ouvido ou lido em outro lugar, alta sensibilidade e hipersensibilidade não são a mesma coisa e não andam necessariamente juntas, ok? Para esclarecer aí um pouquinho mais isso, vamos pensar num exemplo. Imagina o seu ambiente de trabalho. Você está lá num escritório. O hipersensível
será aquele colega que está sempre reclamando de tudo, que está sempre mal-humorado e que costuma ver ofensas, sejam reais, sejam imaginárias, na maneira como as pessoas se comportam em relação a ele. Já o altamente sensível será aquele colega que detesta conflitos e que tenta fazer tudo para que o escritório seja um local harmonioso, inclusive aceitar, colaborar ou até fazer o trabalho de um outro colega que chegou contando uma história que está com problema, etc, etc e tal. Percebeu a diferença? A gente poderia dizer, em termos gerais, veja o que eu falei, em termos gerais. Por quê? Porque cada pessoa é uma experiência e muitas vezes não cabe dentro das caixinhas das teorias, ok? Mas em termos genéricos, nós poderíamos dizer que uma pessoa hipersensível costuma ser insegura, tendo uma tendência a enxergar agressões ou em pessoas, em comentários, etc., que não necessariamente têm esse teor, propensa a fazer uso daquilo que a gente chama de ferramentas negativas, como chantagem emocional, agressão passiva, etc. Uma pessoa que costuma se ofender com facilidade e tem uma tendência a reagir de forma exagerada, dramática, e que apresenta um nível baixo de inteligência emocional, principalmente no trato com as demais pessoas. Em contraposição, uma pessoa altamente sensível que está equilibrada, atenção, que está equilibrada, cuja sensibilidade está equilibrada, tende a controlar bem as suas emoções, tendem a evitar comportamentos impulsivos, na verdade elas pensam demais, né? Principalmente para tomar decisões, então elas não costumam ser impulsivas, tendem a ter uma aversão muito forte a conflitos e apresentam um desenvolvimento inato da inteligência emocional, principalmente no que diz respeito à empatia, à capacidade de sentir como as outras pessoas estão, a capacidade de saber o que elas estão precisando para se sentir melhor, etc. Veja que são dois quadros bastante, mas bastante distintos. Tá? Ok. Dito isso, eu queria dizer o seguinte: as pessoas altamente sensíveis são muito, mas muito propensas a também desenvolverem uma hipersensibilidade. Aí, agora você me pegou, Rosalira. Você percebe que quando eu falei daqueles dois exemplos, né, do hipersensível e do altamente sensível, você se identificou com alguma daquelas características? Pois é. Como eu disse no começo, todos nós somos propensos a nos tornar hipersensíveis em determinados momentos da nossa vida. E um dos momentos onde a tendência à hipersensibilidade, seja de pais ou de não pais, é muito grande, é quando estamos vivendo sob estresse crônico. E aí é que está o problema. Nós, pais, somos muito mais vulneráveis ao estresse do que as outras pessoas. Então, temos uma tendência maior a nos estressarmos e a cairmos no estresse crônico e daí a fazer com que a nossa autossensibilidade se transforme em hipersensibilidade. Veja, sempre que o nível de estresse supera a capacidade de regeneração do seu sistema nervoso, você entra em saturação. E aí, as pais tendem a se transformar em pessoas hipersensíveis. Eu já falei aqui no canal várias vezes sobre a saturação e as suas consequências. Eu sugiro que você assista o vídeo onde eu falo de 7 sinais que indicam que você pode estar entrando em saturação. E um desses sinais é exatamente esse. Os seus sentidos enlouquecem e aquilo que lhe incomodava um pouco, seja o barulho da rua, seja o alto-falante, ou seja o som na casa do seu vizinho, seja um cheiro,
seja a voz do colega de trabalho, não importa. Aquele estímulo que já lhe incomodava bastante, agora lhe deixa completamente fora de si. Por quê? Porque os seus sentidos estão ainda mais sensíveis por conta do estresse e da saturação. Então, sob condições de estresse intenso e prolongado, as características associadas ao traço da alta sensibilidade, nossa facilidade, nossa capacidade com os sentidos, nossa emocionalidade intensa, etc. Todas essas características associadas ao traço que são perfeitamente equilibráveis, controláveis, quando nós estamos bem, se tornam desequilibradas. E aí, a pessoa altamente sensível se torna uma pessoa hipersensível e vive numa espécie de tormento. Como se o mundo inteiro fosse feito de alfinetes e tivesse o tempo inteiro cutucando e ferindo a própria pele. Então, perceba isso, que é o estresse que nos torna hipersensíveis, que faz com que nossos sentidos enlouqueçam, que faz com que a gente fique extremamente emocional ou que reaja de forma exagerada. E por isso que controlar o nível de estresse para manter equilibrada a sua autossensibilidade é a principal coisa que você pode fazer para o seu bem-estar e para o bem-estar das pessoas que convivem com você, é claro. Então, repetindo, porque acho que nunca é demais repetir isto. As pás têm um sistema nervoso altamente reativo que torna mais difícil filtrar estímulos e torna mais fácil ficar sobrecarregado pelo ambiente. E por isso elas têm uma maior vulnerabilidade ao estresse. Por quê? Porque como capta mais estímulos, nosso sistema nervoso se estressa antes, se cansa antes e precisa de mais tempo para se recuperar e para se regenerar. Eu vou repetir essa lição o tempo inteiro. Por outro lado, esta característica de captar mais estímulos é em si uma característica neutra. Ela não é boa ou má necessariamente. Ela pode ser uma coisa maravilhosa, mas também pode ser uma coisa que nos deixa sobrecarregados, bastante desgastante, tá? Quando a gente não está atento à nossa capacidade de tolerar estímulos, aí sim nós ultrapassamos e nos tornamos presas fáceis da saturação e do estresse crônico. Ok, o que a gente precisa fazer? A gente precisa então estabelecer um equilíbrio na nossa vida para evitar que o nosso nível de estresse suba tanto assim. Ora, eu reconheço que esta não é uma tarefa fácil. Nós vivemos num mundo de hiperestimulação. Nós vivemos num mundo em que tudo funciona cada vez mais rápido, cada vez mais alto, cada vez mais cheio de multidão, cada vez mais lotado. E isso realmente é algo difícil de lidar. Mas nós temos que viver neste mundo. E não podemos usar a autossensibilidade como uma desculpa para nos escondermos e para esconder o nosso talento. É preciso encontrar um equilíbrio entre se expor e se preservar. Tá? Até porque, quanto mais você se resguarda, mais os estímulos externos vão lhe parecer mais hiperestimulantes e mais ameaçadores. Quanto mais você atua, mais você aprende a atuar. Então, né, a doutora Lene Aron costuma conta uma história no livro dela, na verdade, de um professor de meditação que foi para uma caverna para meditar, estar em paz, longe dos estímulos externos. E que ficou lá por cerca de 2 horas e saiu correndo porque não aguentava o barulho da água pingando. Pim, pim, pim. Tinha uma fonte gotejando e isso era demais para ele. Então, quanto mais você atua, mais apto ou apta você se torna a atuar no mundo, respeitando quem você é, respeitando o nível de estresse que você consegue lidar e desenvolvendo todas as práticas de autocuidado que lhe ajudam a se regenerar. Esse equilíbrio é seu, é individual, é pessoal. O que funciona para mim não necessariamente vai funcionar para você, mas é preciso trabalhar para encontrá-lo. E lembre-se,
Equilíbrio não é algo estático. Equilíbrio é movimento. Você já viu um equilibrista numa corda, né? Ele está em movimento, porque se ele parar, ele cai. Equilíbrio é movimento. Significa que um dia você faz mais, no outro dia você descansa, num dia você percebe que foi além do que devia e você vai aprendendo a encontrar o seu equilíbrio. O importante é estar realmente atento aos seus limites e respeitá-los, tá? E é esse aprendizado que eu espero que cada um de nós faça para que você possa se sentir suficientemente seguro ou segura para estar no mundo e para mostrar o seu talento, os seus dons e a sua contribuição para o mundo. Bem, pais, este foi o nosso Papos e Dicas dessa terça-feira. Como sempre, eu espero que essa conversa lhe tenha sido útil. Como sempre também, eu peço que se você gostou, clique no botão que aparece aí no vídeo. Assine o canal e acione as notificações para saber quando eu colocar um vídeo novo. Mas, de novo, principalmente, espero que você tenha entendido que há alguém que simplesmente anda por aí dizendo que não consegue lidar com a vida, com o mundo, isso é demais para mim. Ou como a gente costuma brincar, drama queen, não é necessariamente uma pessoa altamente sensível. E se for uma pessoa altamente sensível, é uma pessoa altamente sensível que está no estado de saturação por conta do estresse crônico. Este não é um comportamento associado à alta sensibilidade. Nós podemos e devemos aprender habilidades intelectuais de resiliência e de gerenciamento de emoções. Nós podemos e, na verdade, nós precisamos aprender isso exatamente para lidar com as características do traço. Então, não aceite esse comportamento como sendo algo inerente a ser uma pessoa altamente sensível. Como diz a doutora Aeron, ser altamente sensível não exclui que você seja, à sua maneira, altamente resiliente. Ou melhor, um resiliente tenaz, como ela diz. Então, desejando que você e as pessoas altamente sensíveis que você conhece sejamos capazes de aumentar a nossa inteligência emocional e de desenvolver a resiliência necessária para viver no mundo de hoje, eu me despeço. Muito obrigada por ter me assistido. Beijos e bênçãos e até a próxima. Tchau!